Fala rapaziada, tudo na paz? Hoje vamos passar todas as possíveis funções úteis à mineração do MSI Afterburner pelo Windows, atendendo a pedidos do pessoal aí, explicando como cada opção pode refletir em sua placa de vídeo. Então vamos tocar este barco. Galera, temos que entender que as configurações que fazemos em nossas placas de vídeo não têm o intuito de prejudicar ela, mas sim fazer com que ela trabalhe de forma mais eficiente e menos estressada possível. Então, se você for minerar sem fazer os overclocks necessários, vai acontecer que a tua placa vai trabalhar mais estressada do que se tivesse com overclock. Nós falamos comumente overclock, né? Mas às vezes a gente faz ali um downclock, que é diminuir alguns parâmetros para justamente a placa ficar menos estressada durante a mineração, até porque ela vai ficar 24H, né? Vai ficar trabalhando 24 horas por dia. Então, aqui nós temos a versão do driver, né? 4.6.4 beta 3. Nesta opção aqui, vocês podem colocar para o seu programa iniciar com Windows ou não, basta clicar nele. Aqui nós temos o modelo da sua placa de vídeo, no meu caso aqui é uma Radeon RX 470 Graphics. Logo abaixo, a versão do driver que você está utilizando, no meu caso é o Adrenaline 20.4.2. Nestas opções aqui, ó, Profile, vocês podem escolher usuários e salvar as configurações deles. Então, para você acionar qualquer usuário, você clica com o botão direito do mouse, configura ele e salva. Clica com o direito do mouse, configura ele e salva. É bem interessante para quem vai jogar e minerar, porque quando você está jogando, você não está minerando. E quando você for jogar, não adianta ficar ali com os overclocks que você fez para mineração. Então você coloca ali a configuração comum, né, que seria a placa em estoque. Logo acima nós temos a temperatura da placa de vídeo, no meu caso aqui está fazendo 48 graus Celsius, a escala em Celsius. Aqui nós temos o Core Clock da minha placa de vídeo e aqui nós temos o Memory Clock da placa de vídeo. As configurações que normalmente nós alteramos é aqui, ó, Core Voltage, Power Limit, Temperatura Limite, Core Clock e Memory Clock. O Core Voltage ele permite que você aumente ou diminua a tensão enviada para a placa de vídeo. Ou seja, tu está fornecendo ali de certa forma mais energia para a tua placa de vídeo, para ela poder trabalhar. Normalmente para jogos, quando você faz um Core Clock muito alto, você também tem que aumentar às vezes o Core Voltage, porque às vezes não tem alimentação suficiente para sustentar aquele overclock. Porém, na mineração é ao contrário, nós não aumentamos o Core Voltage, nós diminuímos ele. Por quê? Porque ele está diretamente ligado tanto ao consumo em watts da tua placa de vídeo, quanto à temperatura. Então, se eu aumentar aqui o Core Voltage, eu vou acabar estressando mais a minha placa de vídeo. Para essa minha placa aqui, eu tenho uma configuração, que é um downvolt de 0.1 volts, que seria aqui 100 milivolts. Então, eu vou colocar aqui, ó. Você pode tanto manipular aqui na opção, né? Como pode clicar aqui e colocar o número que vocês querem. Então, eu fiz aqui, ó, um undervolt de 100 milivolts. E vou salvar. Clica no V, vai salvar. O Power Limit. O Power Limit, PL, ele permite que você varie a TDP da placa de vídeo. TDP significa Thermal Design Power, projeto de força térmica, ou seja, a quantidade de calor gerado pela unidade de processamento gráfico da tua placa de vídeo enquanto ela trabalha, da sua GPU. Na ponta da linha, o que vai acontecer é que vai reduzir o consumo em watts da tua placa de vídeo, vai reduzir a temperatura dela e fazer com que ela trabalhe mais tranquila, mais aliviada, mais serena. No MSI Afterburner, nós reduzimos em porcentagem. Então aqui, ó, menos 1%, menos 2%, menos 3%, menos 4%, menos 5%, né? Você escolhe. Algumas tem aqui menos 10%, menos 20%. Normalmente no site que tem esses parâmetros, né, aparece lá, por exemplo, TDP 65%, aí tu vai diminuir aqui 35%, TDP 70% ou PL 80%. É destas formas que aparecem nos sites. Temperatura limite. Essa temperatura limite está na escala graus Celsius. Isso é um limitador de temperatura para a sua placa de vídeo. Inclusive, muitos não sabem, mas você pode atrelar ela aqui, ó, a o Power Limit, deixando acionada essa opção. Então, aqui, ó, quando eu diminuir a temperatura, vai diminuir o Power Limit. Ou você pode deixar ela desatrelada ao Power Limit, ó, que você vai baixar ou aumentar ela conforme for necessário. Core Clock e Memory Clock. Ao lado do Core Clock, vocês podem ver que ele tem uma curva de tensão e frequência para quem quiser consultar como que está o andamento aí, né, do desempenho da sua placa, do uso da sua placa.
Mas enfim, antes de falarmos do Core Clock e do Memory Clock, vamos entender seu funcionamento rapidamente. Os cores são responsáveis pelo processamento do chip gráfico da sua placa de vídeo. Na mineração, essa unidade de processamento, o chip gráfico, é a responsável pelos cálculos matemáticos que estão validando os blocos. E quando a gente fala em core, muita gente confunde. A NVIDIA, ela tem um nome para esses cores, são chamados CUDA cores. E a AMD, ela também tem um nome para esses cores, são chamados de Stream Processors. O minerador T-Rex Miner, por exemplo, ele pede que você tenha o quê? CUDA cores para poder minerar através dele. Por isso que a placa da AMD não consegue minerar no T-Rex Miner. E muitos devem conhecer, né, um famoso termo, ressolda de BGA. É nessa unidade de processamento gráfico aí que acontece isso. Ou é só meter no forno que dá tudo certo. Não, não, brincadeira, não façam isso. As memórias, elas são responsáveis por guardar informações temporariamente enquanto o chip gráfico ele realiza cálculos e operações com esses dados. Quanto à qualidade das memórias, pessoal, existem diversos chips de memória aí, né? Micron, Samsung, Elpida, Inx, GDDR5, 5X, 6, ou seja, são vários tipos de memórias que nós podemos estar se deparando. Inclusive, vocês podem ver isso através do GPU-Z, caso tenha curiosidade. Agora sim vamos falar do Core Clock. Então, no momento que eu aumento o Core, eu estou aumentando a velocidade com que o chip gráfico trabalha. Ou seja, eu estou aumentando a frequência dele. Contudo, isso tem um custo. Ao aumentar o Core Clock, eu aumento significativamente a temperatura da placa, o consumo em watts que ela tem e o nível de estresse da nossa placa. Eu estou estressando mais ela, porque eu estou submetendo ela a uma frequência maior do que ela foi programada para trabalhar. Por isso que na mineração, muitas vezes nós vemos configurações que reduzem o Core Clock. No meu caso, para essa minha placa, o Core Clock indicado é 1050, né? Mas reduzindo o Core Clock, eu vou reduzir o consumo energético da placa, eu vou diminuir a temperatura com que ela está trabalhando e a placa vai ficar mais folgada, mais tranquila. E quando aumentamos o Memory Clock, estamos aumentando a velocidade com que a memória trabalha, ou seja, a frequência que a memória trabalha. Na mineração, não vai aumentar a temperatura geral da tua placa isso. Mas a temperatura das memórias irá aumentar, porque elas vão trabalhar numa frequência maior do que ela foi feita para trabalhar. Para nós checarmos a temperatura da memória, é bem complicado, porque a maioria das placas de vídeo, elas não possuem sensores de temperatura nas memórias, né? Tu vai achar em placas de vídeo aí high-end, 3080, 3090, mas comumente nós não temos. A única forma de checar seria fisicamente, através de um termômetro, e mesmo assim tu vai conseguir uma temperatura aproximada. Mas de fato essas memórias elas são feitas para trabalhar em temperatura de 80, 90, 100 graus, dependendo do uso. É como eu sempre falo, o ideal é sempre tu deixar a tua placa trabalhando ali numa temperatura geral baixa. Eu uso uma doutrina aqui, até 50 graus eu acho excelente, até 55 graus é ótimo, até 60 graus é bom, até 65 graus já é regular, já não está tão legal, e acima de 65 graus, né, 70 graus, 72 graus, eu já acho ruim. Porque se uma placa de vídeo está a 50 graus, normalmente o seu chip de memória lá vai estar a 85, 90 graus. No momento que eu deixo a minha placa trabalhando a 70 graus, quer dizer que ela está bem estressada e eu estou exigindo muito uso dela e não estou refrigerando direito. E isso pode prejudicar a placa com o tempo. Pode ser que meu chip de memória esteja lá no seu 90, 100 graus. Então temos que tomar esse cuidado. Deixe a temperatura geral da sua placa sempre baixa. Agora, como tudo isso reflete no hash rate das suas placas? O memory clock para mineração, dependendo do algoritmo, o Ethereum, aumenta de forma considerável o hash rate que a sua placa está fazendo, pois as frequências das memórias em armazenar dados se tornará mais ágil, mais rápida. Assim, a comunicação da GPU e da VRAM para a mineração é mais eficiente. Contudo, não é via de regra. O algoritmo da Calpool, por exemplo, a memória não influencia tanto. Mas se você diminuir o core voltage e o core clock, vai perder bastante desempenho, minerando moedas como Ravencoin, porque no algoritmo da Calpool, ela exige que a placa tenha mais disponibilidade de energia. O ideal é a tentativa e erro, né? Nós iremos pegar ali um parâmetro base para fazer nossos overclocks e ir fazendo leves ajustes para tentar melhorar e de forma que fique estável. E tem moedas que às vezes não aceitam muito bem o overclock, que é o caso da Ergo. Então às vezes você tem que testar ali e verificar o que fica mais rentável.
E aqui embaixo nós podemos controlar o fan speed, né, a velocidade da ventoinha. Nós podemos deixar em alto, que conforme aumenta a temperatura e diminui, ela aumenta a velocidade do fan, ou você deixa aqui no manual e coloca conforme a sua necessidade. Normalmente a gente tenta não passar do 80%, porque acima de 80% tu já desgasta bastante os fãs da tua placa de vídeo. Não vai desgastar a placa de vídeo, mas talvez tu tenha que trocar o cooler aí com mais frequência. Caso você deixar em alto, você ainda pode configurar, né, a velocidade do fan conforme a temperatura. Basta clicar na engrenagem, clica aqui ó, em ventoinha, habilitar perfil de controle automático e aqui você consegue ajustar o seu fan conforme a temperatura da placa. Então aqui ó, o que está nos dizendo esse gráfico? Quando a placa estiver em 30 graus, o fan vai estar em 40%. Quando a placa estiver lá ó, em 50 graus, o fan vai estar em 50%. Quando a placa estiver lá em 80 graus, o fan vai estar em 80%. Então eu prefiro aumentar um pouquinho. Eu prefiro fazer isso aqui, ó. Eu prefiro perder um fan do que eu perder a minha placa devido à temperatura alta e ter que estar mandando lá depois para garantia. Então nós fizemos as configurações. Nessa opção aqui, ó, atualização da velocidade da ventoinha, vocês vão poder setar o tempo resposta da placa, né, para atualizar ali o cooler conforme a temperatura. No meu caso aqui está 5.000 milissegundos, que seria 5 segundos. Eu vou manter dessa forma mesmo e cliquei em OK. Muita gente perguntou também como que eu coloco para aparecer as informações da minha placa de vídeo aqui na barra de status, né? Então vocês vão clicar na engrenagem, vão aqui ó, em monitoramento. Então o que eu quero que apareça lá? Eu quero que apareça, por exemplo, a temperatura da GPU. Então eu clico na temperatura da GPU e vou clicar aqui, ó, exibir informação na barra de tarefas e clico em aplicar. Olha lá, ó, apareceu lá a temperatura da minha GPU, 38 graus. Agora eu quero que apareça, vamos dar uma olhada, a temperatura geral do CPU, do processador. Então eu vou exibir a informação na barra de tarefas e normalmente eu mudo a cor para diferenciar. Então eu vou botar um verde aqui, ó, aplicar. Já apareceu lá a temperatura do processador. O meu processador está em 55 graus. E outra informação que normalmente eu coloco é o uso de RAM. Então deixa eu achar aqui o uso da RAM. Aqui, ó, uso da RAM. Exibir na barra de tarefas. E coloco outra cor também. Vou colocar um azul. Aplicar. Então eu tenho três informações aqui para mim, ó. A temperatura do CPU, a temperatura da GPU e o uso da RAM. Para quem, por exemplo, minera chia, talvez é interessante tu ter aqui já, né, um feedback rápido de como está o consumo do seu computador. E para quem joga, tem diversas outras informações aqui, ó, a taxa de quadros, que é o FPS, né, a energia que está puxando a GPU, você escolhe o que você quer. Então, galera, eu estou aqui numa das minhas rigs de mineração e é desta forma que vai aparecer para vocês quando vocês têm múltiplas GPU. Ó. Vai abrir esta opção GPU. Você vai clicar nela e vai conseguir selecionar a placa de vídeo que vocês querem utilizar. Esta opção aqui, ó, vocês vão poder sincronizar as informações. Então vamos dar um exemplo. Eu quero que a GTX 1070 eu faça uma configuração e todas as outras GTX 1070 tenham a mesma configuração. Então eu teria que clicar nessa opção e aplicar depois de ter feito as alterações necessárias. Agora quero que ela trabalhe de forma independente. Então eu deixo desta forma aqui esta opção e salvo. Assim, se eu tiver duas GTX 1070, por exemplo, cada uma vai estar aí, né, com uma forma de trabalho diferente. Outra coisa, dá para notar também, né, que as placas aqui, ó, da Nvidia, o Power Limit é diferente daquela que eu mostrei para vocês na RX 470 de 4 GB. Então ele começa normalmente aqui, ó, em 100%, tá? E aqui eu vou reduzindo conforme eu achar necessário. No meu caso eu deixei 76%, né, que foi a melhor configuração que eu achei. Aqui eu já deixo bisurado as temperaturas, né, das placas de vídeo para facilitar quando eu for entrar no computador. E se eu quero voltar tudo ao normal, não gostei dos parâmetros que eu fiz, vocês vão clicar neste botão aqui, ó. Ele vai voltar nas configurações de fábrica da sua placa. Então, pessoal, quanto ao MSI Afterburner, acredito que era isso. Eu vou fazer em tempo real aqui um overclock dessa minha placa conforme os parâmetros que eu acho aí em Atomine, NiceHash Overclock Settings e na internet como um todo. Até porque tem placas que não aparecem lá, né, o overclock delas, tanto no NiceHash quanto no Atomine. Então, tu vai ter que acabar buscando na internet aí um overclock utilizado. Antes de fazermos as configurações dessa nossa placa, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o site que eu vou utilizar. Posso utilizar o Atomine ou NiceHash Overclock Settings. Eu vou deixar aí os links na descrição. Vamos olhar no NiceHash Overclock Settings se tem esta minha placa.
Essa minha placa é uma RX 470 de 4 GB e ela não tem, ó, no Nice Hash Overclock Settings. Antes de passar ali para o Atomine, eu quero falar um pouquinho do Nice Hash. Aqui é a configuração do Core Clock, aqui é a configuração do Memory Clock, aqui é a configuração da TDP, do Power Limit, que seria 80%, então eu teria que baixar 20% aqui, e aqui é quanto que a placa estaria fazendo no algoritmo do T-Hash. Nas placas da AMD é a mesma coisa. Vocês notem que ela está falando aqui do undervolt, ó, está falando o valor fixo que eu deveria estar no undervolt. Então, numa RX 478 GB, ela fala 900. Então, eu botaria aqui, ó, 900. Só um exemplo, tá, pessoal? Outra consideração que eu tenho que fazer. Eu estou mexendo no Windows com o MS Afterburner. Agora, se você estiver no HiveOS, as configurações de memória para as placas da NVIDIA é o dobro das configurações realizadas no Windows através do MS Afterburner. Então, vamos dar um exemplo. Se tu coloca aqui no MS Afterburner mais 1000 numa 3070 de memory clock, lá no HiveOS será mais 2000. Mas isso não acontece nas placas da AMD, é somente para as placas da NVIDIA. Como não há as configurações de overclock da minha placa no Nice Hash, vamos no Atomine para ver se tem. Então aqui, ó, nós temos a RX 470 de 4 GB e ela está me falando que a minha placa ela tem 1050 de core, 1870 de memory clock, um undervolt de 0.1 volts e para ETH BIOS mod. Essa minha placa já está com BIOS mod realizado. Então é isso, rapaziada. Espero ter ajudado todos vocês. Sucesso e tamo junto.